Salve Maria Imaculada, meus queridos irmãos. Continuamos então com a nossa formação para a consagração total, de amor a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora, a escravidão de amor a Jesus. Vamos então pedir a ela que nesta formação possamos então mergulhar verdadeiramente naquilo que nós estamos nos propondo. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Ó Santíssima Virgem, se tu me guardardes, eu nada perderei. Se me sustentardes, jamais cairei. Se me protegerdes, estarei a salvo de todos os meus inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, hoje nós então vamos tratar do capítulo 6, do 6º capítulo do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Neste capítulo, então, São Luís ele nos apresenta como figura bíblica, como expressão bíblica dessa perfeita devoção, a história, então, de Jacó e Rebeca, Na verdade, na história estão Isaac, Esaú, Jacó e Rebeca. Então ele nos diz que é um perfeito exemplo desta devoção, esta história. Você com certeza já conhece e precisa ter lido esta história lá no capítulo. Então a história ela apresenta mesmo a história específica assim de Esaú e Jacó, Esaú, antes dessa história da qual o tratado nos fala, ele tinha vendido a sua primogenitura para Jacó, primogenitura que era o seu direito de primogênito, que seria o direito à terra, o direito à bênção do pai, mas naquele tempo principalmente a terra. A terra era sinal da aliança de Deus com o povo, e ali então no momento, por causa de sua gula, chega cansado e por causa de sua gula, Esaú está disposto a qualquer coisa para poder saciar o seu desejo carnal, o seu desejo de fome, e aí Jacó então propõe isto, para vender por um prato de lentilhas a sua primogenitura, e ele aceita. Ele faz algo muito grave, porque é como se ele rejeitasse a aliança de Deus com o povo, a aliança de Deus com ele, por meio da terra. Então, aí chegamos na história que é propriamente dita, então quando Isaac, marido de Rebeca, pai de Jacó e Esaú, ele chama Esaú e pede para que ele vá caçar e prepare um guisado para ele, um ensopado com uma caça, para depois então poder abençoá-lo. Enquanto Esaú vai fazer isso, Rebeca ouviu a conversa, chama Jacó e pede para que ele então vá até o seu rebanho, pegue 2 cabritos, ele vai lá, prontamente vai lá, pega, ela prepara, do jeito que sabia que Isaac gostava, aí então e fala para Jacó entregar. Jacó fala, puxa, mas eu sou bem diferente do meu irmão, o meu pai vai descobrir isso, e aí ele vai me amaldiçoar em vez de abençoar. Rebeca então diz, eu vou dar um jeito, mas se seu pai abençoar, eu tomo amaldiçoar, eu tomo a maldição sobre mim. E ela vai então e envolve o pescoço e os braços dele com a pele do cabrito, a pele e os pelos, e coloca nele a roupa de Esaú, a roupa que ela mesma guardava de Esaú. Aí então Jacó vai até Isaac para poder oferecer o guisado, o ensopado que sua mãe tinha acabado de fazer. Jacó ele ouve a voz, Isaac ouve a voz e fala, puxa, é de Jacó, mas quando ele toca nos braços e nas mãos, ele sente, por causa do pelo da pele do cabrito, sente que é Esaú. Come o guisado, que o agrada muito, e quando vai beijar Jacó, ele por causa do cheiro da roupa, ele então percebe que de fato, acaba com as suas dúvidas e crê que é Esaú. Então ele abençoa mesmo Jacó, desejando sobre ele o orvalho do céu, a fecundidade da terra. Estabeleceu ele como o senhor de todos os seus irmãos, de toda aquela terra, e disse assim, todo aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado, e todo aquele que te abençoar será acumulado de bênçãos,
né? Então dá essa bênção tão grande sobre Jacó. A bênção da primogenitura que lhe era de direito, porque Esaú tinha aberto mão de sua primogenitura, apesar de então Isaac não saber disso na época. Logo então que ele termina de pronunciar a bênção, Esaú chega com o seu guisado, e aí ele dá para o pai comer, pede para que o pai dê a bênção para ele. Na hora, Isaac percebe aquilo que tinha acontecido, mas ele não se retrata. Muito pelo contrário, ele entende ali uma ação de Deus, né? O dedo de Deus, como vai dizer São Luís. E aí então Esaú grita, né? Vocifera, grita feroz contra o seu irmão, contra aquela situação, e pede para o pai, pergunta para o pai: seu pai não tem mais uma bênção, não tem mais nenhuma bênçãozinha ali guardada? Irmãos, ali os padres da igreja entendem que Esaú ele pode ser comparado com aqueles que vivem aí no mundo e facilmente tentam associar, né, viver tanto as coisas do céu como da terra, tanto de Deus como do mundo, porque queria associar sua bênção à bênção do mundo. Isaac diz que não tem uma outra bênção, mas ainda assim por compaixão abençoa Esaú, mas uma bênção totalmente terrena, uma bênção totalmente, sabe, apenas no plano físico mesmo, né? Algo, é só como se ele desejasse algo de bom para Esaú. Esaú fica com muita raiva, muito ódio de seu irmão e procura então depois, diz que o mataria assim que o seu pai morresse. Porém Rebeca orienta Jacó, protege Jacó, dá conselhos a Jacó, e se não fosse por ela, ele não teria conseguido fugir, né, da ira de seu irmão. Então, irmãos, aí São Luís ele faz uma interpretação então desta história, né? Ele diz que Rebeca então ela representa a Santíssima Virgem Maria, como tantas outras analogias que nós vemos no Antigo Testamento, né? Mais uma vez aí Nossa Senhora ela tem uma analogia no Antigo Testamento, que é então Rebeca. Jacó, ele é tido como o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas como os predestinados, aqueles que vivem debaixo da graça de sua mãe, né? E Esaú, ele é a figura dos réprobos, né? Réprobos aqui os reprovados, aqueles que vivem buscando e caminhando para a condenação. Então aí ele vai falando de algumas características dos réprobos como Esaú e dos predestinados como Jacó. Vamos então primeiro aquilo que ele fala sobre os réprobos como Esaú. Então ele diz que Esaú ele era forte, robusto, né, habilidoso na caça e no arco, né? Ele era aquele que confiava assim, né, nas suas habilidades. E aí falando daqueles que são nos dias de hoje os réprobos, aqueles que estão fora da graça de Deus, eles confiam simplesmente em suas próprias forças e habilidades, né? Eles realmente são muito hábeis, são muito eficazes nas coisas da terra, no trato das coisas terrenas, porém são totalmente ou profundamente ignorantes das coisas do céu, profundamente ignorantes nas coisas que dizem respeito à realidade celeste, né? E aí por isso não vivem a dimensão daquilo que é espiritual, daquilo que é celeste, daquilo que é profundo. Uma outra característica então dizia São Luís, Esaú quase não parava em casa, era aquele que estava sempre fora, sempre buscando fazer e cuidar das coisas terrestres, das coisas do mundo. E São Luís então diz que aqueles que são os réprobos, eles não permanecem em sua casa interior, né? Não permanecem em casa. Ficar em casa aqui é uma analogia em recolher-se interiormente, recolher-se na oração, recolher-se para buscar mesmo a presença de Deus. Então, eles não amam a oração, né? Não amam a espiritualidade, nem nenhuma devoção que é interior, nenhuma devoção que te faça ali viver uma vida na graça, trancar-se no quarto junto com a Santíssima Virgem e ali então poder estar na presença de Deus. E justamente por isso então eles desdenham daqueles que buscam trabalhar mais no interior do que no exterior, daqueles que vivem de forma mesmo interior, de forma profunda. Eles desdenham desses e dizem que de fato, né, é como se não fizessem aquilo que era bom, se não fizessem nada de bom, eles desdenham.
Uma quarta característica de Esaú, ele nada fazia para agradar a sua mãe, né? Tudo fazia fora, não ficava junto com ela, não cuidava dos interesses dela. Assim são os réprobos. Eles não se preocupam com a devoção à Santíssima Virgem, não se empenham, não se entregam verdadeiramente a esta devoção. Apesar de não odiá-la, de não odiarem a Virgem Maria de forma aberta, de forma clara, eles de vez em quando resmungam alguma oração, praticam alguma devoção ainda que de forma muito exterior, mas não suportam ver a Santíssima Virgem sendo amada ternamente, filialmente, não suportam ver aqueles que realmente se entregam e amam e tudo fazem pelas mãos da Santíssima Virgem, e aí então os acusam, mais ou menos um pouco daqueles que, daquelas falsas devoções, dos devotos escrupulosos, daqueles devotos tíbios. Então eles, além de não suportarem fazer isto, eles ainda criticam e acusam aqueles que fazem. Também, então, Esaú, ele era guloso, Ele era guloso, e por causa do seu paladar, como nós já falamos há pouco, ele foi capaz de entregar a sua primogenitura, foi capaz de deixar para lá a sua primogenitura, única e tão somente por causa do prazer do paladar. Então, aqueles que hoje vivem como Esaú, eles trocam o paraíso por qualquer prazer, É aquilo que a gente tem visto em tantas situações, o mundo numa realidade hedonista, no prazer, somente pelo prazer. E a esses então são comparados, esses são comparados a Esaú, por causa do prazer aí da bebida, da comida, ou pelo prazer do sexo, ou então pelo prazer da vanglória, do orgulho, do dinheiro, do luxo. Trocam as realidades celestes, trocam a proximidade com a Santíssima Virgem Maria, trocam a vida da graça por qualquer coisa então que seja ali sensível e que vale trazer algum prazer. Trocam o céu por aquilo que é a terra. Dizia já São João da Cruz que a esses, por causa de prazeres terrenos, sofrem-se tormentos eternos, É aquilo que muitos nos dias de hoje que se assemelham a Esaú vão caminhando para viver. E por fim, uma última característica que São Luís nos mostra é que como da mesma forma que Caim, Esaú perseguiu o seu irmão por ódio e por inveja. É como acontece nos dias de hoje com os réprobos, com aqueles que se comparam a Esaú. De alguma forma, irmãos, como todos nós temos inatos, a graça de Deus, temos dentro de nós, Deus sustenta a todos os pecadores e os ímpios, então a sua consciência de alguma forma os acusa, os faz perceber que eles deveriam ser como aqueles que são os predestinados, como aqueles que vivem a vida da graça, ainda que esses não o façam, os acusando, mas eles se sentem acusados porque sabem que deveriam viver da forma, Então eles de alguma forma perseguem, prejudicam o quanto podem, esses que são os predestinados, ainda que algumas vezes não o façam às claras, algumas vezes sim, outras vezes não o façam às claras, mas por inveja acabam criando calúnias, acabam criando fofocas com aqueles que são então os predestinados. Esta é a figura daqueles que no mundo de hoje, nos dias de hoje, vivem comparados àquilo que era Esaú, a figura dos réprobos. Mas então também São Luís ele nos apresenta a figura daqueles que, como Jacó, são a figura dos predestinados, a figura daqueles que vivem debaixo da graça. Então ele também traz algumas características daqueles que são então de Jacó para compará-los com os que vivem hoje debaixo da graça. Então ele diz assim: Jacó ele era franzino, sossegado, vivia sempre em casa, ou na maioria das vezes, quanto podia em casa, para ganhar as graças de sua mãe, e se saía de casa não o fazia por sua própria vontade, ou por confiar em suas habilidades, mas apenas para obedecer a sua mãe. Aí São Luís vai dizer então que aqueles que
que são como eu e você desejamos ser, como eu e você estamos lutando para ser. São aqueles que amam o recolhimento, olha, são aplicados à oração, a exemplo, né, e companhia de sua Mãe Santíssima, da Virgem Maria, né, cuja glória está toda no interior. Por mais que façam grandes obras fora, quanto nós vemos aí grandes pregadores, grandes sacerdotes, né, grandes homens e mulheres de Deus que também ajudam aqueles que são pobres, são bondosos, né, são tantas coisas, como tantos que nós vemos por aí, fazem. Hoje você pode ver isso, aqueles que me parecem mais visíveis, os grandes músicos católicos, né? Os grandes pregadores, os grandes sacerdotes são profundamente marianos. Mas aí São Luís diz que por mais que eles fazem tantas coisas exteriores, bonitas e belas, eles não se vangloriam delas, né? Eles não se vangloriam, só o fazem por obediência à Virgem Maria, para dar mais glória a Deus. Mas o que eles amam de verdade, né, e é o que eu e você devemos amar de forma mais profunda, é o recolhimento, é estar na presença de Deus junto com a Santíssima Virgem Maria, é de fato buscar a oração, né, a vida interior. E aí então São Luís diz que se aplica de forma muito clara a eles, né, aquele salmo: Senhor Jesus, né, ó Senhor, quão amáveis são os vossos tabernáculos! O pardal encontrou a casa para se alojar e a rola um ninho para se abrigar, que é o Salmo 83, né? A oração da alma do justo, a oração da alma do predestinado. Senhor, quão amáveis são os seus tabernáculos, quão amável é estar na tua presença. E aí São Luís continua aí dizendo que felizes assim são também aqueles que vivem e permanecem na casa de Maria, né? Uma segunda característica então que São Luís nos coloca, né, de Jacó, ele se contentava em ver sua mãe, e tudo o que fazia era para agradá-la e honrá-la, e isso aumentava ainda mais o amor dela por ele. Irmãos, Rebeca tinha um amor de predileção por Jacó, justamente porque Jacó era aquele que vivia mais em casa, que a agradava mais. E aí então São Luís, comparando com os predestinados, diz então que eles amam e honram ternamente sua mãe, e não só no exterior, naquilo que também existe de exterior na devoção à Santíssima Virgem, né? O uso da cadeia, o uso de medalhas, né? Como vocês estão vendo aqui, ó, medalhas de devoção. A minha aqui esta aqui é de Nossa Senhora das Dores, né? Que é o meu título de devoção à Santíssima Virgem. E aqui uma medalha vinda de Fátima, entregue por um grande amigo, por um grande irmão. Camisetas, né? Terços. Não é só naquilo que é exterior que eles honram, né, a sua mãe, mas também naquilo que de fato é interior, também naquilo que está na alma. Eles fazem tudo para honrar e amá-la, e fogem de tudo que possa desagradá-la, né? Então eles entregam a ela não só os 2 cabritos, né, que seriam as suas coisas materiais e terrenas, mas toda a sua vida, como nós vimos lá no capítulo 4, né, mas tudo aquilo que tem na ordem da natureza, da graça e da glória, né, agora e futuramente. E eles entregam tudo que tem na sua vida justamente para que a Santíssima Virgem receba como sua propriedade, que de fato é, né, como eu já disse no outro vídeo, já vá vivendo isso, vá se entregando desta forma, antes mesmo de concretizar a sua consagração, mas já vá vivenciando essa realidade. Então entrega tudo, né, para que Nossa Senhora receba como propriedade sua, que já o é. E entrega tudo para ela, para que ela sacrifique, como fez com o cabrito, arranque a pele, arranque o pelo, que quer dizer daquilo que são as nossas realidades, os nossos sentimentos, os nossos afetos que são tão machucados, para que ela arranque aquilo que é pecado, aquilo que ainda nos afasta de Deus, que ela arranque tudo isso, né, e possa fazer santo, possa santificar cada uma dessas coisas. E também entregamos tudo isso para que a Santíssima Virgem, a exemplo de Rebeca, prepare tudo isso, orne tudo isso,
isso, né? Ornamente tudo isso a exemplo do que o Pai Celeste gosta, ao gosto do Pai Celeste, para então a Ele render mais glória, a Ele dar mais glória. Então, e antes de falar dos réprobos, fazendo tudo isso de alguma forma, nós estamos nos entregando, e a Santíssima Virgem Maria, sim, ela tem um amor de predileção àqueles que são os predestinados, que vivem como predestinados. Entenda bem, predestinado aqui não é de acordo com a mentalidade calvinista, né, daqueles que já nascem predestinados ao céu e outros predestinados ao inferno. Não é isso. Predestinado aqui é aquele que entrega-se totalmente nas mãos de Nossa Senhora e assim já tem certeza do que será o seu destino, sabe? Faz um pré-destino, então ele é predestinado, se entrega nas mãos da Virgem Maria, sabe que o seu destino será o céu. Então ela ama aqueles que se predestinam ao céu, entregando-se nas mãos dela, e ela ama com predileção, ela ama de forma grandiosa, e tem sim, né, para estes algumas graças especiais. Ao contrário disso, os réprobos dizem amar Jesus e a Virgem Maria, mas não a ponto de sacrificar tudo aquilo que tem e são nas mãos deles. Uma outra característica que então São Luís fala de Jacó ele era obediente e submisso em tudo à sua mãe, sem tardar e sem questionar, confiava plenamente nela. E aí então ele dá um exemplo que é uma sacada linda de São Luís, né? Ele fala assim: quando Rebeca pediu para que Jacó fosse ao rebanho e trouxesse 2 cabritos, né? Seria de se esperar que ele viesse então a questionar, falar: puxa mãe, mas o papai está doente, né? Uma pessoa ainda principalmente doente não comeria 2 cabritos, para que eu vou trazer 2, né? Eu vou trazer um só, enfim, poderia questionar, mas Jacó não questiona. Rebeca pede para que ele vá buscar os 2 cabritos e ele, sem demora, sem questionar, vai e busca os 2 cabritos. E aí então, ele trazendo para a realidade daquilo que nós queremos ser, dos predestinados, diz: eles são submissos à Santíssima Virgem Maria, a exemplo de Jesus, que até os seus 30 anos viveu submisso e sob os cuidados da Santíssima Virgem Maria, em sua casa, sem nada fazer, né, fora dos olhares dela. E mesmo depois, né, em sua vida pública, permaneceu submisso a ela, né? Vemos isso nas bodas de Caná, onde ele realiza, né, o grande milagre da transformação da água em vinho, a pedido da Santíssima Virgem Maria. Esses então que, como nós, né, aquilo que nós queremos e desejamos ser, buscam mesmo ser de Nossa Senhora, então são submissos a ela, são obedientes a ela. Nós precisamos ser isso, irmãos, e que grande graça é ser obediente à Virgem Maria. Quantos favores isso então pode trazer a cada um de nós, quantos favores isso pode acumular a cada um de nós. Sabe por quê, irmãos? Porque o grande pedido, sabe, a grande ordem da Santíssima Virgem Maria está também aí documentada em João 2, nas bodas de Caná, como eu acabei de falar, que lá Jesus realizou este milagre da transformação da água em vinho. Também lá está o grande pedido da Santíssima Virgem Maria a nós, que é: fazei tudo o que ele vos disser. Obedecer à Virgem Maria é cumprir os mandamentos de nosso Senhor. Obedecer à Virgem Maria é de fato fazer a vontade de Deus, e ela é quem a cada dia, né, vai nos dando também possibilidades, vai nos dando também opções de maneiras belas para fazer a vontade de Deus. Então, aqueles que são os predestinados são, a exemplo de Jacó, submissos à sua mãe, né? E nós somos submissos à nossa Mãe Santíssima, a Santíssima Virgem Maria. Uma outra característica que São Luís fala de Jacó é: confiava em sua mãe e a chamava por ela em todas as situações. Ah, irmãos, como é gostoso, como é bom, e eu falo agora isso, né, como testemunha e experiência de alguém que é consagrado à Santíssima Virgem Maria, de alguém que se entregou totalmente já há alguns anos nas mãos de Nossa Senhora. E que bonito, que belo é confiar nela e por meio dela receber todas as graças, e por meio dela receber tudo, confiante de que ela dá, e ela dá mesmo, irmão. Ela é uma mãe liberal,
ela é uma mãe que de fato generosa, não se deixa vencer em generosidade e nos dá tantas graças e nos concede tantas graças. Pelas mãos dela nós recebemos tantas, né? Eu já disse também no outro vídeo que foi pelas mãos dela que eu e minha esposa recebemos a graça de agora ela estar grávida de um filho que vem, e tantas outras graças nós recebemos no nosso matrimônio, né? Na nossa vida de evangelização, na nossa vida na graça, certos a cada dia de sua maravilha, de sua generosidade, de sua misericórdia, recorremos e devemos recorrer sempre à nossa Mãe Santíssima, e ela nos dará sim as graças nesta vida aqui, nas dificuldades nesta vida, e também reservará para nós a beleza da vida eterna, garantirá para nós a beleza da vida eterna, né? Dizia São João Damasceno, e São Luís também cita isso no tratado: ser vosso devoto à Santíssima Virgem é uma arma de salvação que Deus concede àqueles a quem deseja salvar. E também São Gabriel de Nossa Senhora das Dores, ele dizia que aquele que é devoto, que é entregue nas mãos de Nossa Senhora, pode aqui já viver, né? Pode aqui já viver como se estivesse no céu, porque de fato o céu já é garantido para ele, né? E uma última então característica que São Luís coloca de Jacó para comparar com aqueles que são os predestinados é: imitava as virtudes de sua mãe. E por isso fugia das más companhias, estando sempre em casa. E foi justamente isso que lhe mereceu a bênção dupla do Pai. E aí São Luís então diz que aqueles que desejam, né, viver essa devoção, que estão lutando para serem devotos da Virgem Maria, tem também, né, esta característica de buscar estar sempre nos caminhos de Nossa Senhora, trilhando os passos da Santíssima Virgem Maria, trilhando os passos dela mesmo, buscando imitar as suas virtudes em tudo, sabe, irmãos? Buscando as virtudes da Virgem Maria são infinitas, ela é, né, plena da graça, que haritomene, né? Explosão de graças. Então, se eu fosse falar das virtudes dela, nós ficaríamos um vídeo muito extenso, mas olha, sua humildade, sua busca da santidade, sabe? Sua docilidade, mansidão, pobreza, busca imitar as virtudes de Nossa Senhora. E para então finalizar nesta última característica, eu quero ler algo mesmo que o próprio São Luís escreveu, está aqui no tratado, né, no finzinho deste primeiro artigo do capítulo 6º, né? Este é o artigo 1, teremos um outro vídeo para o artigo 2, mas só ler aquilo que São Luís diz, né, nesta última característica. Ele diz assim: é como se Nossa Senhora falasse para nós, é a Virgem Maria falando para nós. Então, bem-aventurados os que praticam minhas virtudes e caminham sobre as pegadas da minha vida, com o socorro da divina graça. Eles são felizes neste mundo durante sua vida, devido à abundância de graças e de doçura que eu lhes comunico de minha plenitude, e com muito mais abundância do que aos outros, que não me imitam tão esforçadamente. Eles são felizes em sua morte, que é doce e tranquila, e na qual eu os assisto para os conduzir às alegrias da eternidade. Serão finalmente felizes na eternidade, porque jamais se perdeu algum dos meus servos, que durante a vida tenha imitado fielmente as minhas virtudes. Olha só, irmão, que grande garantia, que grande alegria saber que não se perde aquele que se consagra à Santíssima Virgem, né? E ficamos aqui por este primeiro artigo, e que pelas mãos de nossa Mãe Santíssima nós possamos sempre, e sempre mesmo, né, buscando as virtudes dela, estar fiado debaixo de sua misericórdia, e ter a certeza de que
alcançaremos o céu. Amém, meus queridos? Entregamos tudo nas mãos da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.